Fala pessoal, beleza? Luiz aqui mais uma vez trazendo mais um vídeo no canal. Tô um pouquinho sumido aí do canal, né? Tô postando menos vídeos aí porque tô focando bastante aqui na minha operação de TikTok. E é justamente isso que eu queria falar hoje, né? O vídeo de hoje é mais um bate-papo, assim, porque muita gente me pergunta, Luiz, você parou com o Google? Você ainda faz Google? Por que que você foi pro TikTok, né? E aí eu resolvi fazer esse vídeo para responder, né, essa dúvida que eu recebo tanto aí e explicar os principais pontos, o que me fez ir pro TikTok e tudo mais, né? Isso é uma das perguntas que eu mais recebo. E vamos lá, galera. É, Primeiro, né, eu parei com o Google. Acho que dá para dizer que eu parei com o Google, porque eu tenho campanhas rodando no Google ainda assim, mas são campanhas que estão me trazendo um lucro muito grande e que elas estão ativas há meses, então elas vendem sozinha. Eu mal preciso olhar para essas campanhas assim, né? Mas assim, eu não tô subindo produtos novos, não garimpo mais produtos, eu não faço mais esse processo. Então acho que dá para dizer que eu parei, porque eu só estou mantendo basicamente as campanhas que eu tenho e que estão me trazendo lucro, né? Quando essas campanhas pararem de performar, de me trazer lucro ou pararem de vender, eu vou simplesmente pausar e não vou subir novas, né? Porque não é esse o meu foco, porque eu não tô mais desperdiçando, gastando tempo procurando produtos, subindo, testando campanhas e tudo mais, né? Então, acho que dá para dizer que eu parei, né? E o porquê, né, galera? Porque eu conheci o TikTok, né? O TikTok Shop. E, na minha opinião, e não só na minha opinião de grandes players do mercado, o TikTok Shop é a maior oportunidade do marketing digital hoje, tá? Por quê? Porque tá no começo, e chegou no Brasil na metade de 2025, então tá muito recente, então vai crescer muito ainda, vai crescer demais, né? E a barreira de entrada é zero, né? Porque não tem investimento em anúncios, tá? Você só depende de um vídeo seu viralizar para que você venda, né? Então, assim, literalmente qualquer pessoa consegue entrar, fazer vídeos, então muitas vezes só precisa do seu celular, né? E começar a vender. Então, na minha opinião, é a melhor oportunidade que existe para se ganhar dinheiro na internet hoje, porque é literalmente um ganha-ganha, tá? Porque você não tem investimento em anúncio, você não põe dinheiro em tráfego para ver se você vai vender ou não, né? E todo mundo quer que você venda. Então, a marca quer que você venda e o TikTok quer que você venda. Por quê? Elas só vão ganhar se você ganhar. Então, o rendimento, né, das marcas e do próprio TikTok vem se sai venda no seu vídeo, né? Se não sai venda no seu vídeo, não importa. Então, esse é o maior diferencial, na minha opinião, né? É um ganha-ganha de todos os lados. Sem contar que hoje o TikTok Shop é o menor funil que existe no mercado, porque, para quem não sabe, o TikTok Shop é tudo dentro do próprio TikTok. A pessoa não precisa sair do TikTok para fazer a compra, né? Então, dentro do TikTok Shop tem um painel com diversos produtos assim que você tem o shop liberado, você pode se afiliar, né? E aí você produz um vídeo, e aí você pode colocar o link desse produto para a pessoa comprar no seu vídeo. Então, é tudo ali dentro. E a partir do momento que a pessoa tem o cartão dela cadastrado no TikTok, né? Ela vê o seu vídeo, ela gostou do produto, ela simplesmente pode clicar no botãozinho laranja ali e comprar o produto. Tudo dentro do TikTok. Então, é literalmente o menor funil do mundo. Não tem essa da pessoa ver o seu vídeo, se interessar, clicar no link para ela cair numa bridging page, numa landing page fora da plataforma, né? Para ir lá dentro, ela ver um outro anúncio, uma outra VSL, uma TSL, né? Para ela clicar ali no botão no carrinho, caso ela tenha interesse, e aí sim concluir a compra. E aí você recebeu o dinheiro pela plataforma, pela outra, pela uma terceira plataforma que é essa que você tem afiliação do produto. Então, não. No TikTok, ela gostou do seu vídeo, ela se interessou, ela já clica direto no botão do carrinho e já compra. Então, ela literalmente compra com dois cliques. Então, a jornada é muito menor. Por conta disso, se perdem muito menos usuários no caminho, porque é muito mais fácil a compra, né? Então, juntando o ganha-ganha ali, que a gente tem mais essa jornada do usuário tão curta, é o menor funil que existe. E isso é uma tendência, tá? É uma tendência porque a gente já vê YouTube Shop começando a surgir. Para quem não sabe, está começando a surgir o YouTube Shop. Então, isso é uma tendência cada vez mais.
marcas vão fazer isso. Já se tem boatos de Instagram Shop também, né? Então, cada vez mais isso vai dominar o mercado, tá? E na minha visão, não que o Google vá morrer, eu não acho que o Google vá morrer, mas o Google, como mecanismo de compra e venda ali para afiliados, para pessoas comuns vendendo, eu acho que cada vez vai diminuir mais, tá? Essa é a minha visão. Não só a minha visão, como de outras pessoas que eu converso também. Por quê? Porque alguém que está começando agora, que quer começar agora a vender na internet, por onde ela vai começar? Ela vai começar por um lugar que ela tem que investir, ela tem que aprender, tem que investir e começar a anunciar e não e gastar dinheiro sem ter a certeza que ela vai fazer venda e que ela vai receber, ou ela vai começar por um lugar em que ela literalmente só precisa do celular dela e que ela pode postar vídeo à vontade, testar à vontade, errar à vontade, que ela não vai perder dinheiro. E se ela acertar ainda, ela ainda faz dinheiro. Então, assim, por onde que ela vai começar? Onde ela tem um risco grande, em que provavelmente ela vai perder dinheiro no começo, antes de começar a fazer venda, ou ela vai começar por um lugar em que o risco dela é zero, porque ela não vai perder dinheiro e tem chance, muitas chances de ganhar. Aí, então, assim, é muito óbvio, né? Então, na minha visão, vão ter cada vez menos pessoas começando na internet, começando nas vendas pela internet, pelo Google, não só pelo Google, mas também, na minha visão, pelo Meta, por qualquer plataforma que exige investimento de tráfego. Então, essas plataformas elas vão continuar assim, tendo um potencial de venda muito grande, mas principalmente para quem já tem dinheiro para investir, quem já sabe do jogo. Então, quem já sabe do jogo, quem já tem conhecimento, quem tem dinheiro para investir, vai continuar vendendo muito nessas plataformas, né? Agora, quem está começando, quem não tem dinheiro para investir, vão preferir coisas orgânicas, como o TikTok Shop, por exemplo, né? Então, na minha visão, cada vez menos pessoas vão começar no mercado pelo Google, pelo Meta e tudo mais, né? E isso, ao longo prazo, vai fazer o quê? Menos pessoas entrando no mercado. Ou seja, o mercado vai ficando cada vez mais enxuto, cada vez mais escasso. Então, ao meu ver, daqui a um tempo, né, a gente só vai ver grandes empresas anunciando no Google, por exemplo, que na verdade é pelo que o Google foi feito, né? O Google foi feito para empresas, não para afiliados, para pessoas físicas ali anunciando, né? Então, e aí na minha visão, quem começa antes nessas estratégias que são futuro, né? Como o TikTok Shop, como outras plataformas que vão lançar, quem começa antes é muito melhor, né? E ainda levando em conta de que está só começando no Brasil isso, e até nos Estados Unidos que foi onde surgiu primeiro, começou em 2023, então não tem nem 3 anos. Começou em outubro de 23, então vai fazer 3 anos ainda. Então lá nos Estados Unidos ainda é um mercado embrionário também. Então você imagina em outros lugares do mundo, né, o quanto que não vai crescer também. Sem contar que no próprio Brasil, não são muitas pessoas que compram no TikTok. Muitas pessoas ainda têm receio, acham que é golpe. Então isso só vai aumentar, galera. Só vai aumentar. Essa é a real, né? Então, quem começar antes vai colher os melhores frutos. Isso, com certeza, isso é assim em todo lugar, tá? Então, eu acredito que esse é o principal motivo que me fez é, parar de olhar para o Google e para outros lugares, sem contar outras coisas que a gente sabe que os grandes players do mercado, tá, galera? Isso pode até causar uma polêmica, mas a gente sabe que a maioria da galera vive de vender curso. Essa é real. E muitas vezes só postam prints de venda ali para dizer que está vendendo, mas você vai ver o lucro real da pessoa e ela não está tendo lucro, ela está tendo até prejuízo, né? Ela está fazendo venda, tá, mas não é isso que bota dinheiro no nosso bolso, né? Já no TikTok, tudo que você vê entrando ali é seu. É seu, você não tem que pagar investimento sobre aquilo, né? Então você tem que pagar imposto, como qualquer, né? Mas não tem o investimento em tráfego. E já no Google, a gente vê cada vez mais pessoas querendo vender o produto delas, querendo vender curso, acesso vitalício disso, acesso vitalício daquilo. E a grande maioria das pessoas vivem disso. Essa é real e tem ali a operação como afiliado só para manter a aparência, né? Então isso acontece muito, infelizmente. Mas na minha visão é essa. Assim, tanto, galera, que vocês vão ver cada vez mais, tá? Eu já vejo isso, e se você vai ver cada vez mais players de Google, que sempre foram fortes de Google, falando cada vez mais de outros mercados, inclusive de TikTok Shop. Então,
Já existem grandes players no Google já falando começando a falar de TikTok, TikTok Shop, falando de canal Dark e tudo mais. Por quê? Porque é onde eles estão vendo a oportunidade no mercado. E é porque vai crescer cada vez mais, né? Vai se falar cada vez mais desses nichos, né? Dessas outras plataformas e tudo mais. E essa galera que sempre fez Google, eles querem, né? Se apropriar, começar a falar disso, para no futuro vender um produto deles sobre isso. Essa é a grande verdade, né? Então, na minha opinião, vocês têm que ir para onde tem um futuro maior, né? Para onde é, existe uma maior chance de ser um mercado que vai se perdurar por anos. E na minha opinião, galera, o TikTok Shop é exatamente isso, tá? Não o TikTok Shop em si, mas o modelo que o TikTok Shop criou, que é esse de ganha-ganha, que é esse de orgânico, né? De não investimento, de ganha-ganha, né? Então, isso é muito durável. E é por aí que, na minha opinião, vai todo mundo começar a iniciar no mercado. Por isso, não tem por que você iniciar num local, numa plataforma que tem investimento, se você não tem conhecimento, se você não tem dinheiro, você vai preferir iniciar onde, né? Aonde você pode testar o quanto você quiser, que isso não vai sair do seu bolso, né? E que você não vai gastar, né? Sem contar, galera. E um outro ponto se fala muito, né? Tem se falado muito ó, nos últimos meses e tudo mais de topo de funil no Google. Mas a real é que não é um topo de funil mesmo, né? Não é um topo de funil raiz. Por quê? No Google, independente se a pessoa vai fazer topo, o termo que ela anuncie é uma venda ativa. Por quê? Porque depende de que o usuário digite algum termo no Google para que apareça alguma coisa para ele, né? No Google, a pessoa não está fazendo outra coisa e aparece um anúncio para ela. E a grande verdade é que quando se mais vende é quando você incomoda. Essa é a real, tá? As vendas, elas acontecem quando se incomoda, tá? E quando que se incomoda? Quando a pessoa está numa rede social fazendo outra coisa e aparece um anúncio para ela, né? Aí é que se vende mais. Essa é a real. É a passividade que se vende mais, né? E no Google não. No Google você depende da ação da pessoa para que você venda, né? E já no TikTok, no Facebook, no Meta da vida, você consegue chegar na pessoa, você consegue atingir a pessoa sem depender de uma ação dela. Por exemplo, você consegue puxar a pessoa pela emoção, porque a pessoa, e no TikTok e tudo mais, ela compra na emoção e ela justifica na razão, né? Isso é um princípio, assim, né? E muitas vezes a pessoa é aquela pessoa que não aguenta mais ver anúncio, que está cansada disso, que, né, nem gosta de comprar coisas pelo anúncio. Mas às vezes ela vê um criativo, ela vê um vídeo que pega tão do emocional dela e ela acaba comprando, mesmo ela sendo esse tipo de pessoa, né? E isso é o que mais vende. Então, esse é o topo de funil raiz, tá? Então, mesmo o topo de funil que se diz no Google não é topo de funil, porque você precisa da proatividade da pessoa em digitar os termos que você está anunciando, digamos assim, para que, né, para que você venda. E isso não é o topo de funil real, né? O topo de funil real é aquele que você incomoda. Essa é a verdade. Aquele que a pessoa está fazendo outra coisa e ela é impactada pelo seu anúncio, pelo seu vídeo. Então, é isso, sabe? Então, por isso que, na minha opinião, daqui a um tempo, a médio e longo prazo, vai diminuir cada vez mais o número de pessoas iniciando pelo Google, iniciando pelo Meta no mercado. Justamente, principalmente Meta, falando de investimento, né? Mas, principalmente porque não tem por que você iniciar investindo se você pode iniciar testando o quanto você quiser e sem investir, né? E é por conta dessa junção de argumentos e de fatos que eu decidi migrar para o TikTok, né? Foram esses os principais pontos que, além de ser uma estratégia que eu posso testar, eu sempre gostei muito de testar, então posso testar o quanto eu quiser, eu posso fazer o quanto eu quiser, eu posso ter quantas contas eu quiser, que tudo vai depender de mim, não vai depender do quanto eu tenho para investir, né? No Google, no Meta, quanto mais teste, mais grana. Enfim, isso é fato. E já numa plataforma como TikTok, ou outra que lance um modelo parecido, não, né?
Sem contar em tudo, o quanto já está crescendo, o quão é promissor é, o TikTok Shop não só no Brasil, mas em todo lugar. Então, assim, na minha opinião, vai roubar o espaço. Já está roubando, na minha opinião. Tanto que como eu falei, grandes players de Google já estão começando a falar de TikTok para vender o produto deles no futuro. Então, isso é fato, né? Então, cada vez mais vocês vão ver isso, tá? E é por conta desses motivos que eu tô falando para você. Eles não vão ter para quem vender o produto deles se tiver cada vez menos pessoas iniciando no Google. Isso é fato. Só vai ficar, na minha opinião, no jogo quem já tem dinheiro, já tem conhecimento para investir. Então, os grandes players têm que achar outras coisas que estejam dando mais certo, que as pessoas estejam iniciando. E a bola da vez é o TikTok e vão ser outras plataformas que vão ter um modelo parecido, tá? Bom, galera, esse vídeo pode até causar um pouquinho de polêmica, mas enfim, muita gente me pergunta os motivos que eu parei com o Google, que eu fui pro TikTok, e eu quis trazer tudo num vídeo para esclarecer mesmo os meus pontos e as questões que eu acho e as projeções que eu vejo para o mercado. Então, esses são os principais motivos, tá? Então, sendo 100%, esse vídeo aqui foi 100% honestidade com vocês sobre o meu momento, o que eu penso e tudo que eu tô fazendo, tá? Tô um pouco sumido aqui do canal, peço desculpas, quero voltar agora em 2026 a postar mais vídeos também nesse canal falando de TikTok, sim, né? Isso é o que eu vivo hoje, o principal que eu faço, então é isso, tá? Quero trazer mais. Mas é isso, quis trazer um pouquinho esse bate-papo aqui com vocês para esclarecer um pouquinho dessa dúvida que todo mundo me pergunta, tá? E é isso, espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta, compartilha se você gostou desse vídeo. Se você também está no TikTok, quer começar no TikTok, tem alguns links aqui embaixo que você pode iniciar aí, que são os caminhos que eu indico, tá? E é isso, então a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!